somos criados por Deus, Deus nos cria simples e ignorantes. Simples e ignorante, com um atributo de inteligência, sem uma forma, e espalha essa criação no universo. Deus cria e espalha numa substância gelatinosa chamada mônada celeste, pelo Espírito Emmanuel, pelo Espírito André Luiz, e também aceita pela ciência. Na criação da vida aqui na Terra existe uma espécie de geleia da vida, que deu origem a toda a vida. Só que essa geleia cósmica, ela caiu sobre o nosso planeta num determinado momento da formação do nosso orbe. E essa geleia deu origem a toda a vida. Para a ciência hoje, essa geleia que deu origem à vida, ela é homogênea. Para o Espiritismo, existem ali milhares de princípios espirituais que foram criados por Deus. Esses princípios vão evoluir e se transformar em espírito. Então, Kardec aqui está tratando de espírito que já passou por essa fase de evolução. É tanto que é na primeira parte do livro dos Espíritos que ele vai colocar essas informações lá na Kardec, para depois a gente adentrar na questão da vida espiritual como espírito já. É tanto que se pegarmos a obra do livro dos Espíritos, nós vamos ver que espírito com a letra maiúscula já é a individualidade que já passou pelos três reinos, vou usar esse termo aqui, três reinos, que é o que a gente conhece aqui na Terra, mas passou por estágio em que ele não tinha consciência de si mesmo. Passamos por encarnações em corpos inferiores ao humano, mas fomos evoluindo e nunca voltando nessa evolução, até chegar a uma fase em que nós somos espíritos. E esse período entre a criação e os estágios em vários corpos inferiores, segundo o Espírito André Luiz, usando o tempo da Terra, levou 15 milhões de séculos. Então foi uma evolução contínua. Baseada nos instintos e pouquíssima inteligência, e sem a consciência de si mesmo. Quando ele adquire a consciência de si mesmo, ele passa a um estágio novo da evolução, que é espírito com a letra maiúscula, porque espírito com a letra minúscula é a substância espiritual que difere da matéria, porque só há dois elementos no universo: o elemento espiritual, o espírito com a letra minúscula, que é um elemento, e a matéria. Então, quando se fala em espírito com a letra minúscula, é elemento, a substância, que a gente não sabe o que se compõe, mas não é matéria. Mas quando fala em espírito com a letra maiúscula, é individualidade, é a gente. Então, chegamos a um estágio em que temos consciência de si mesmo, mas a inteligência precisa ser desenvolvida. Por isso que não temos todas as faculdades no início, o que Kardec perguntou aqui. E a primeira encarnação é uma espécie de jardim da infância, onde a gente vai aprender os princípios que vão modelar a nossa individualidade. Já somos indivíduos diferentes um do outro. Desde o princípio dos tempos, apesar da mônada ser algo homogêneo, são seres diferentes da criação. Não existe alma gêmea no sentido de uma espécie de gênio genérico espiritual. O que existe são seres criados para serem individualidade, um atributo da inteligência. Então, no princípio, as paixões e os instintos eram que dominavam o espírito nas primeiras encarnações. E como eu falei no princípio, que isso tem a ver com a questão da ciência atual.
Porque eu, quando me tornei espírita, quando resolvi confrontar a minha fé. Porque eu sou de berço espírita. E para muita gente isso é uma vantagem. Eu digo que é uma vantagem, claro. Mas é uma vantagem para o conhecimento espírita, não para a crença e a fé espírita. Porque a fé espírita, ela precisa que a gente raciocine. Não pode ser assim, Edson chega aqui e fala para você algo, ou Allan Kardec colocou aqui no Livro dos Espíritos, ou os Espíritos disseram para a gente. E a gente diz assim, eu acredito. Mentira. A gente diz que acredita para fazer parte de um grupo social chamado espíritas. Mas, e dentro de você acredita mesmo? Um exemplo, a crença em Deus. Muitos de nós dizemos que acreditamos em Deus. Mas o que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se formos espíritas, se formos católicos, é uma grande confusão. Jesus foi Deus, Jesus foi o Espírito Santo, Jesus foi o Filho. Se for crenças que acreditam em vários deuses, é pior mais ainda, né? O hinduísmo mesmo é uma crença de várias, são um conjunto de crenças e de adoração de vários deuses, deuses vivos, deuses mitológicos, deuses tradicionais. Então a palavra Deus, ela tem um significado diferente para cada crença. Mas vamos trazer para o nosso Deus cristão, que Jesus nos deixou como legado. A gente não acredita em Deus. Se a gente acreditasse realmente em Deus, a gente confiava na vida, mas a gente vive desconfiado dela. Tanto que o dia de amanhã é um problema para a gente. É tanto um problema que Jesus disse, olha, por que te preocupasse com o dia de amanhã? Se o hoje já traz um bocado de problemas para ser resolvido. E a gente, antes de resolver o hoje, já quer o amanhã. Esse hoje e o amanhã não é do calendário não da gente. Isso é tempo. Mas é hoje, sábado, não estou pensando no amanhã, domingo, não. Nós normalmente pensamos no amanhã como um tempo relativo. Eu mesmo, quando pago uma duplicata, um boleto, já estou pensando no outro mês, como é que eu vou pagar. Não sei se vocês são assim. Então a gente fica assim, sem confiar na vida, sem confiar em Deus. Então Deus, a gente só diz que acredita para não desfazer o conjunto social das crenças, mas na verdade a gente duvida. Por exemplo, um amigo, um cônjuge, um filho, um parente desencarna, a gente não aceita muitas vezes. Não aceita. Mas Jesus disse que o destino dos bons está definido. Então por que se preocupar tanto? Mas a gente não acredita, não aceita. Muitas pessoas simplesmente enfermam, mas se diz cristão, se diz que acredita em Deus. Eu conversava com uma senhora e eu não tinha a idade dela, mas assim, ela chegou quase que dopada para conversar comigo, com os familiares, para eu dar uma palavra de conforto dentro do conhecimento espírita, porque uma pessoa da família dela havia desencarnado. Eu não sabia o grau de parentesco da pessoa que desencarnou. E ela começou a conversar comigo, tanto debilitada, caída, chorosa. Aí, só que olhando assim, ela tinha mais ou menos a idade de Sebastião. Mais ou menos essa, que é indefinida. A idade de Sebastião é indefinida. Então era mais ou menos a idade de Sebastião. E eu disse, quem morreu da sua família? Ela disse, minha mãe. Eu fiquei imaginando, a minha mãe desencarnou e a idade dela devia ter 70 anos. Ela queria que a mãe dela vivesse quanto tempo? 120 anos, 130? Provavelmente a mãe dela deve ter desencarnado com 90, vamos botar assim. Né? Mas houve um tempo atrás que as pessoas, as mulheres casavam cedo, 16, 15 anos. Entrou na puberdade e ia casar. Mas eu fiz um cálculo mediano de 20 anos. Então era uma época boa de morrer, viu, Sebastião? Desencarnar-se aos 90 já é uma grande felicidade para a gente. Mas para ela não foi.
E ainda mais a mãe estava em cima de uma cama, teve um AVC, fazia meses que estava na cama, mas ela não aceitou a morte da mãe. E se dizia cristã. Não estou fazendo uma crítica, estou fazendo uma análise de como a gente duvida dos desejos de Deus, da vontade de Deus. Mas voltando aqui à questão da crença, muitas vezes nós não temos esse conhecimento de como nós surgimos, de onde viemos. E a transmigração progressiva não trata só dessa transmigração da alma, vai tratar também da questão do corpo, da influência do corpo na evolução do espírito. Porque ele vai falar aqui, pode um homem em suas novas existências descer abaixo do que já havia atingido, ou seja, reencarnar no mar, reencarnar no animal inferior? Ele diz que não, pois ela, a alma, não pode degenerar. Então, um espírito com letra E maiúscula não pode reencarnar num corpo animal, porque o corpo animal biológico foi projetado para receber um tipo de vibração da alma. E esse tipo de vibração da alma, ele é próprio de um certo nível evolutivo. Que se colocar, por exemplo, se alguém tivesse a ideia, vamos imaginar aqui, de pegar um corpo perispiritual humano num corpo de um gato, ele não ia se ligar molécula a molécula, o perispírito, ao corpo do gato. Porque o corpo humano, ele tem toda a morfologia do corpo perispiritual, forma. Começava já por aí. Se isso fosse possível, seria uma energia tão grande que iria transformar o corpo do gato em algo semelhante ao corpo humano. E o gato não suportaria e não vingaria a vida espiritual no corpo de um gato, a vida humana no corpo do gato. A mesma coisa, o contrário, a natureza não dá saltos. O gato, ele não vai desencarnar e dizer assim, agora chegou o momento de ele virar humano. Não tem também moléculas perispirituais vibratórias para se ligar, nem herança mental no gato, inteligência para controlar o corpo humano biológico, não tem. É preciso que ele evolua, grave informações na evolução do seu espírito, para um dia controlar uma máquina. Nós somos uma máquina, o corpo humano. É uma máquina. Mas precisa de uma inteligência que saiba controlar essa máquina. Então, caso, imaginando que um gato encarnasse num corpo humano, que não é possível, mas vamos imaginar, ele ia andar de 4 e guiar, ia balançar um rabo que não tinha, e seria algo catastrófico, mas não é possível. Não é possível. Então, mesmo o gato desencarnado, ele no mundo espiritual, ele só tem a forma por conta de uma inteligência superior. Ele precisa voltar ao corpo quase que imediatamente, porque ele não consegue manter a forma espiritual de um gato. Então, se vocês lerem alguma obra aí, de André Luiz, de qualquer outro autor espiritual, ele fala de um gato, de um cachorro, de um cavalo, como tem algumas obras de André Luiz, é porque a forma dele está sendo controlada pelo ambiente, pela psicosfera mental de alguns dirigentes espirituais que mantêm aquela forma dele. Ele sozinho ele viraria um ovoide, ele perderia a forma. Teria que voltar ao corpo da carne como gato. Eu me lembrei até a história de uma amiga minha de Recife, que ela disse que perdeu o gato. Ela sabia que eu era espírita de muitos anos, e quando eu voltava a Recife, fazia algumas visitas à minha família lá, ela morava nas proximidades e foi me procurar. E fazendo um beicinho, né, com aquela cara de tristeza, porque o gato dela ia desencarnar. Aí deu. E perguntou a mim se era possível se comunicar com o gato. Eu não poderia explicar, porque eu não estou aqui, ela não iria compreender. Mas eu disse assim, simplesmente, resumidamente, que não era possível. Porque o gato é um tipo de alma
para se comunicar, precisa de almas afins. A alma do gato está para a alma do homem, como a alma do homem está para Deus. Será que há uma distância aí? Então não é possível a comunicação de animais inferiores, como ocorre em algumas crenças da transmigração de corpos humanos para a alma habitar no corpo de um animal inferior. Eles acreditam que os seus parentes estão reencarnando como ratos, como macacos, e tem alguns tempos voltados para os animais, porque eles creem que os parentes estão ali. E alguns até conseguem assim, uma semelhança do parente, porque tem gente que parece um macaco mesmo, né? Eu tenho um primo meu que ele parece um macaco, mas ele tem uma semelhança do macaco. Agora, se a orelha vem mais para frente e o nariz for meio para dentro, aí piora mais ainda, né? E ele ganhou esse apelido quando era jovem, muito bullying por conta disso. Mas a pessoa vê uma semelhança de um macaco peludo, alguma semelhança com o ser humano, é forçar demais. Mas quem procura acha, né? Aí meses depois eu voltei, encontrei essa mesma amiga, sorridente, feliz. Ela correu logo para me avisar. Ela disse: o que foi que houve? Que alegria é essa? Eu falei com o meu gato. Aí já botei o pé atrás. Eu disse: você falou com quem? Com o meu gato. Eu perguntei para ela, quando você estava vivendo com o seu gato vivo, você conversava com ele? Ele conversava com você? Conversava. A gente conversava sempre. Mas ele falava alguma coisa, miau. E você entendia? Ela disse: entendia. Olha só. Ela devia abrir uma escola de fluência em miau, em gato, porque ela entendia o gato dela. E ela disse que procurou um médico e achou um médico. Quem procura, acha. E o médico cobrou uma fortunazinha, mais de R$1.000 para chamar o gato. Ela me contando, segurando o riso. Ela me contando. E eu não ia fazer despeito e deixar ela deprimida. Ela estava acreditando, estava feliz, está bem. E ela disse que chegou lá e o homem disse, o médico disse que iria tentar ver se falava com o gato. Mas esses médicos geralmente criam uma dificuldade para impressionar. E disse assim: estou sentindo alguma coisa. Eu acho que ele sentiu assim, pelo do gato, né? Alguma coisa desse tipo, ou o gato rosnando. Não sei como é que o médico vê isso, mas ele decidiu. Aí ele disse: parece que é um gato. Aí ela já foi acreditando que era dela. Aí tem um nome, eu não me lembro o nome do gato dela, eu vou chamar de Fifi. Aí Fifi apareceu lá pro médico. Aí ela perguntou: o senhor pode conversar com ele? Eu disse: posso. Olha, ele também fala miau, o médico. O médico tem uma capacidade miaís. E conversando com o gato desencarnado, ele disse assim, ela perguntou: ele está bem? Aí ele disse: não, ele está dizendo aqui que está bem. E ele está com saudade de mim, ele está com muita saudade de você. Vocês notem que o médico foi respondendo o que ela queria escutar, enganando. E eu só escutando, me segurando, e ela disse: olha, você está errado, Edson. Você disse que os gatos não podem se comunicar. Pode sim. Eu digo: minha filha, a gente tem que aprender sempre, né? Não ia fazer essa desfeita. Mas o médico pegou o dinheirinho dela e ela saiu muito satisfeita. Mas o Espiritismo nos ensina que isso não é possível. Por isso, Kardec colocou aqui esse conhecimento para que a gente não caia nessas armadilhas, né? É uma crença espírita. E o que tem a ver com o corpo? Porque Kardec pergunta: o corpo influi sobre o espírito? Porque é muito comum a gente receber algumas explicações sobre os nossos pecados, responsabilizando o corpo. Responsabilizando o corpo. E o corpo, para os espíritos, ele diz o seguinte: teu espírito é tudo. O teu corpo é uma peste. Simplesmente assim. Então, essa questão aqui, esse item da transmigração progressiva, nos convida também a um novo aspecto sobre a evolução humana. Porque se a gente atentar aqui,
a gente vai ver que tem muita relação com a nossa evolução. Se fala-se do corpo, se fala dos espíritos que progridem, se fala da possibilidade do animal evoluir, do espírito evoluir. E à medida que ele evolui, ele vai alterando o seu corpo biológico. Porque se o espírito é tudo, o corpo é uma veste do espírito. Se o espírito evoluir, o corpo precisa de uma evolução, uma melhora. Por que isso? Porque se já habitamos corpos inferiores, ele hoje é diferente daquele anterior. Ele hoje é humano. Então, se houver essa evolução, é lógico que da humanidade para frente, na angelitude, nosso corpo não vai ser mais esse. Para habitar um espírito muito evoluído, com novas vibrações, é preciso que o corpo seja diferente, ou a substância do corpo seja diferente, não seria mais esse carne. Segundo algumas informações espirituais, para Jesus encarnar aqui foi preciso mudar a psicosfera da região em que ele habitava. Alguns espíritos inferiores tiveram que ser degradados daquela região, e Jesus teve que se preparar por muitos anos para reduzir seu padrão vibratório e ele encarnar um corpo biológico. Isso tem uma certa lógica, porque no livro de Emmanuel, o espírito Emmanuel, Renúncia, psicografia de Chico Xavier, tem um espírito lá que não é na evolução do Cristo, mas precisou de 10 anos a 20 anos para diminuir o padrão vibratório para poder encarnar aqui na Terra, para ajudar os familiares e uma alma que ela amava muito, Polos, é Alcione o nome do espírito, quem já leu a obra. Mas ela teve que se preparar por muitos anos para diminuir seu padrão perispiritual, para poder se ligar a um corpo biológico. Mas chega um momento em que, para a gente evoluir, tem que perder esse corpo biológico, não mais servirá para a nossa evolução. E hoje, um conflito muito grande, que isso aqui cabe bem com a minha decisão da crença espírita. Como eu falei no princípio, eu tinha muita informação, mas pouca fé raciocinada. Foi a partir de estudos comparativos com a ciência e o aspecto científico, filosófico, religioso do espiritismo que eu comecei a aceitar como crença verdadeira na minha consciência o espiritismo. Por isso falar por quê? Resumidamente porque o tempo não seria suficiente para que a gente se aproxime da minha lógica. Porque eu participava de palestras, assistia as palestras, li algumas obras de André Luiz na minha adolescência e tudo mais, mas não fazia parte do meu ser como crença verdadeira. Era mais informação. É como mais ou menos você pegar um livro de ficção, uma novela. Você sabe que é uma ficção, porque o autor colocou lá que era ficção. Você sabe ler, deixa para lá. Era mais ou menos assim. E muitos de nós fazemos isso no movimento espírita. Lemos muitas obras, mas pouco fica a consciência, porque precisa dessa análise. Quando o Espírito Emmanuel pede para a gente meditar como um dos pontos principais para a compreensão de Deus e da vida, que é meditar, tem também orar, fala disso, o estudo da oração e a meditação. Não é aquela meditação transcendental. É o que na língua portuguesa chamamos de analisar, verificar. Isso é meditar. Você lê um texto aqui. Pode um homem em suas novas existências descer abaixo em sua posição social? Sim. Como espírito, não. Aí você para, pensa, analisa, medita. Socialmente, o homem pode encarnar rico nessa vida e na outra reencarnar pobre. Socialmente, ele pode evoluir. Isso é matéria, é material. Mas como espírito, não. Ele vai ser pobre, mas tudo que ele tem como bagagem continua. Ele era rico hoje, mas quando ele reencarnar como pobre,
toda a sua bagagem intelecto-moral vai para aquela nova experiência. Então você meditou, você pensou, você analisou. Aí, a questão fundamental que conflita muito a ciência com a religião, a crença religiosa, é a criação. Porque a crença religiosa cristã, por exemplo, está embasada no criacionismo, né? Que Deus nos criou e é desse jeito que acabou. A gente não evoluiu, a gente foi criado assim. E tem o darwinismo de Darwin, Charles Darwin, que a ciência aceita mais hoje, que é de que a gente evolui de forma contínua. Mas tanto um como o outro, o Espiritismo mostra que há problemas. E também o Espiritismo mostra que um pode suprir o outro. Porque a ideia de evolução contínua não está errada se você analisar um intervalo de tempo. Num determinado intervalo de tempo, de milênios, do jeito. Porque provavelmente o ser humano habita a Terra, o primeiro ser humano, entre 5 milhões a 12 milhões de anos atrás. 5 milhões a 12 milhões de anos atrás. Mas, por quê? Por conta da paleontologia, você chegou a essa conclusão. E provavelmente os primeiros seres humanos eram o Australopithecus, que era um macaco, chama macaco azul, peludo, macaco mesmo. Mas tinha certas habilidades. Ou o Homo habilis, que também era peludo. Não era como a gente aqui, lindo e bonito, não. Era peludo, macaco e andava com dificuldade. Mas tinha habilidade, usava ferramentas, tinha uma certa inteligência, tinha uma morfologia, um tipo de gene semelhante que deu origem às primeiras raças humanas. Mas só que tem um detalhe: existia o homem de Neandertal, existiam outras raças humanas que não se encontram nessa evolução contínua. Eles evoluíram. E a biologia aceita essa ideia hoje, por conta da genética, do determinismo genético, de que todas as coisas da vida nasceram de uma casualidade das moléculas, e essas moléculas, que é o DNA, dá origem a todas as formas e todos os seres vivos. E ela vai evoluindo, essas moléculas, conforme o clima, a natureza, a necessidade, por exemplo. Darwin foi numa ilha e viu que alguns pássaros perderam a habilidade de voar, porque a necessidade exigiu que eles buscassem comida no chão. E algumas aves, ele chegou à conclusão que a necessidade levou a mudanças genéticas, dando origem a algumas raças. Só que tem um detalhe que pouca gente sabe nessa realidade, que foi muito aceita pela biologia, mas que não tem comprovação científica. Comprovação científica. Dentro dos moldes da ciência, como a ciência física, a ciência química, que tem aquele sistema meio cartesiano, né, de Descartes, de que você tem que analisar, observar, estudar, depois sintetizar, depois enumerar, para poder chegar a uma conclusão científica. E a biologia não faz isso. Ela trabalha com hipóteses e não apresenta respostas para milhares de intervalos nessa evolução contínua, de que eles não encontram um elo e buscam e não acham esse elo. Até o Darwin sabia disso, que não poderia comprovar certas teses, porque ele não observou em lugar nenhum. Mas ele tinha esperança que no futuro alguém pudesse fazer isso. Com o advento do DNA, aí ganhou força. Mas essa força, à medida que foram estudando o DNA, foram descobrindo que o DNA não tem capacidade para produzir emoções, sentimentos, livre-arbítrio. Não tem. Por mais que eles tentem comprovar, não conseguem. Aí o que fizeram? Tentaram trazer a física para a biologia. Mas não deu certo, porque a física, nas suas pesquisas,
veio o advento da mecânica e a física quântica, aí botou por terra tudo isso, porque o determinismo na física hoje, baseado na mecânica quântica, não existe mais. Tudo é uma possibilidade. Tudo que nós estamos vendo aqui é uma possibilidade. A incerteza mergulhou na física por falta de respostas. No macrocosmo, a física nos ajuda demais. Se eu pegar um carro aqui, uma velocidade X, uma aceleração Y, eu posso calcular o tempo que eu vou levar para chegar em casa. Se eu tivesse intervalo, quilômetros, se eu tiver a velocidade de aceleração do meu carro, eu calculo, está certinho. Mas no microcosmo não dá. E tiveram que abandonar a física. A física, como ciência, não ajudava muito a biologia. Nessa crença de evolução darwinista, de evolução contínua. E esse gargalo, o Espiritismo veio comprovar que há necessidade de uma inteligência interferindo na evolução. E foi o que aconteceu no livro A Caminho da Luz do Espírito Emmanuel e também na obra Evolução em Dois Mundos do Espírito André Luiz. Nós vamos ver como se deu tudo isso. Os espíritos são, assim, muito superiores, potências espirituais que compreendem e veem Deus, recebem diretamente os desígnios de Deus. Eu não vou falar aqui de Deus. Eles interferem nas mônadas celestes, nos princípios espirituais e no espírito na sua evolução. É tanto que o corpo humano que nós temos hoje foi uma interferência espiritual. E as pesquisas hoje indicam uma inteligência. Por que eles chegaram a essa conclusão de que existe uma inteligência? Não é Deus. Não é Deus. Eles chamam de desígnios inteligentes. Uma vontade inteligente parece que organiza tudo. E outra coisa, se a evolução fosse contínua, algumas espécies humanas não desapareceriam. Na paleontologia, deixariam rastros de ossos que deveriam ser descobertos. Só que quando você pega um homem de Neandertal, um homem habilis, um Australopithecus, você não encontra eros com Homo sapiens. Não encontra com o homem de hoje. Então, como pode ser contínua, as moléculas tinham que progredir. E outro detalhe, nessa teoria da evolução contínua e do determinismo genético, as mudanças genéticas são muito lentas. São muito lentas. Calculando o tempo que levaria para um macaco se transformar, um símio, se transformar no ser humano, não daria o tempo da existência da raça humana aqui na Terra. Os genes se modificam muito lentamente. Aí chega a essa conclusão, que é uma oposição a essa crença. Mas está errada? Não. Quando você vê um intervalo de tempo, a evolução se dá contínua. Mas chega um momento que há intervenção espiritual, diz André Luiz. Ele diz que as potências espirituais intervêm e fazem alterações genéticas no corpo para que espíritos já preparados para esse novo corpo reencarnem. E esses espíritos não evoluíram aqui na Terra, evoluíram em outro planeta, porque o nosso planeta é de provas e expiações. E segundo o livro Evangelho segundo o Espiritismo, é um planeta de espíritos exóticos. Nós não evoluímos no estágio que nós estamos aqui na Terra. Não daria tempo. Se leva 15 milhões de séculos, sabe o que é 15 milhões de séculos? É 1.500 milhões de anos. Se a raça humana iniciou lá pelo Australopithecus ou Homo habilis há 5 milhões de anos atrás, é uma diferença muito grande, de 5 para 1.500. Então não haveria tempo hábil de um símio evoluir geneticamente, como alguns biólogos defendem, geneticamente para ser um ser humano em apenas 5 milhões de anos. Não tem. A observação mostrou isso pela ciência genética
pelas peças genéticas, descobriram isso. Aí o Espiritismo vem dizer que há essa intervenção realmente inteligente. E alguns cientistas defendem a ideia do criacionismo, ou seja, como assim? Realmente Deus cria alguns elementos. E esses elementos são interferidos por outra inteligência. A nossa inteligência de espíritos encarnados no corpo altera a genética. E a intervenção de potências espirituais para que novos corpos se apresentem. O espírito é levado para uma região e é alterado o seu perispírito para ele reencarnar num corpo biológico novo. E o Espiritismo diz o seguinte: se você evoluir e o planeta não tiver mais subsídios para a sua evolução, você vai para outro planeta. Mas você tem que deixar aqui energias que compõem seu corpo espiritual para assimilar outras energias desse planeta, para que você possa encarnar ou reencarnar nesse novo planeta. Então, a evolução, ela vai de frente com a religião por conta de certos conhecimentos que só o Espiritismo traz. Tem um grande pesquisador, Teilhard de Chardin, padre, teólogo, paleontólogo. Ele nasceu um ano antes da morte de Darwin, Charles Darwin. Ele nasceu em 1881, Charles Darwin morreu em 1882. E ele teve uma visão nos estudos dele, ele paleontólogo, mas padre, totalmente diferente. Ele unia a ideia do criacionismo com a ideia de Darwin. É claro que ele, como cientista, foi desacreditado, como padre também. Então ele foi muito atacado, muito perseguido pelos dois lados. Mas ele criou uma geração de uma crença nova, de unir, que até hoje reflete. Só que eu chamo a atenção que o Espiritismo já pensava assim em 1857 e na segunda edição do Livro dos Espíritos em 1860. E Darwin morreu em 1882. Então, na época de Kardec, a ideia da evolução das espécies pelo determinismo genético, que não existia nem a genética, mas hoje a gente sabe que é um neo-darwinismo, a nova crença na evolução das espécies pela determinação genética. Então, era muito forte naquela época. Então, era uma oposição a uma crença científica e religiosa também. Então, pode sim, no intervalo de tempo, a tese de Darwin funcionar. Mas chega um momento em que uma inteligência diz assim: agora vamos dar uma nova etapa. Só que o princípio espiritual que mora, que controla aquele corpo e não vai existir mais, ele sobrevive. E continua a sua evolução e o corpo melhorado. Que o espírito sobrevive, ele é imortal, ele está sempre evoluindo, e nós, como espírito, também. Então, esse desígnio inteligente que os cientistas não chamam de Deus, é uma tese hoje nova, que chama-se de uma criatividade. Se a gente olhar a natureza e a vida, a gente vai notar uma certa criatividade. E criatividade sugere que há uma inteligência por trás. Como é que a gente pode hoje pensar nisso? Porque a biologia antiga, essa tese antiga, fere a nossa inteligência. Por mais que eles neguem, eles sabem disso, que as teses que eles defendem são materialistas. Mas por falta de matéria e por falta de argumento e pelo orgulho, eles dizem que tudo é balela, esse negócio de criacionismo. Porque a gente também não pode, no nosso aspecto religioso, acreditar que a mulher veio da costela de Adão. O que estamos dizendo é que a genética existe na criação. É de Deus, é uma inteligência que preparou e planejou isso. E quem se utiliza da genética é o corpo biológico, que evolui continuamente.
mas a interferência inteligente vai alterando. Há uma interferência genética e há uma interferência espiritual. André Luiz fala que, quando reencarnamos, o fator primordial da forma é genética. É genética. Por isso que a gente vai nascer com alguma coisa do pai ou da mãe, ou dos dois. Porque é uma herança genética. E provavelmente, por conta dessa herança genética, mesmo que o espírito tenha outra forma, o perispírito, ele provavelmente vai ter um ancestral, alguém quase gêmeo a ele. Se você tiver arquivo de foto, por quê? É a genética. Não é que o espírito do meu avô reencarnou agora, não. Mas meu tataravô é igualzinho ao meu neto. Igual. É ele reencarnado? Não. Ali foi uma herança genética, primordialmente. Mas há a interferência do espírito. Se não houvesse a interferência do espírito, todos nós nasceríamos com a cara igual do pai ou da mãe. Já pensou se o pai era feio? Isso. Então, há algumas alterações que é da inteligência do espírito. Então, cabe bem a ideia biológica do determinismo genético com a interferência da inteligência, que é o espírito. É a aliança da ciência com a religião, o espírito, a religião dos espíritos, que é o que o espiritismo vem trazer. E só o espiritismo traz isso. Então, todo esse conhecimento me fez acreditar e ainda continua a reforçar a minha crença no espiritismo, que a ciência, nos seus porfiados estudos, ela vai descobrir que, por falta de matéria, eles vão descobrir o espírito e a interferência dessa inteligência. Por falta de matéria, se apega à matéria, tenta achar uma resposta, não acha. Surgem novos cientistas que vão comprovando que estamos iniciando a era do espírito. Aí eu começo cada vez mais eu acredito no mundo espiritual. Por quê? Porque energia escura mais matéria escura é composto de 95% do universo. 5% é o que a gente pode perceber. Aí você pergunta a um cientista desse: e como é que a gente percebe a matéria escura e a energia escura? Não percebe. A gente só vê os efeitos. Se só vê os efeitos, eu vou acreditar no mundo espiritual. Porque eu vejo os efeitos nas reuniões mediúnicas, nos fenômenos mediúnicos, nas aparições. Então vocês têm que acreditar. Se vocês querem que acredite em matéria escura e energia escura, vocês vão ter que acreditar no mundo espiritual. Mas por que eu tenho que acreditar? Porque está lá e a gente não vê. A mesma coisa. Então, cada vez mais, o espiritismo é comprovado pela ciência, como o Espírito Emmanuel diz. Físicos, geômetras, químicos, matemáticos, sem querer, forçosamente se transformarão nos apóstolos do Espírito. Está lá na introdução do livro Os Domínios da Mediunidade. Por falta de matéria. E matéria hoje não é matéria, é energia, né? Então, cada vez mais, a crença espírita, ela se torna verdadeira em mim. Mas por quê? Porque eu vou em busca de informações que dão credibilidade à minha crença, não deixando dúvida. Não deixando dúvida. Hoje nós vivemos uma física teórica. Então, Kardec criou uma ciência nova, com teorias e comprovações. Muitas teorias de Kardec só vão ser comprovadas daqui a 100, 200, 300 anos. A gente comprovou muita coisa, mas muitas coisas que estão no livro dos Espíritos só serão comprovadas daqui a 100, 200, 300, 500 anos. Como a lei gravitacional de Albert Einstein, que foi uma teoria, mas ninguém nunca viu. Mas ele matematicamente teorizou. E hoje descobriram a lei gravitacional. O telescópio Hubble, o telescópio James Webb, viram a lei gravitacional. E o James Webb é quem vai utilizar essa lei gravitacional para ver muito além do que nós podemos ver. É uma lente mesmo.
Uma lente que amplia a visão do telescópio quando você vê. É uma espécie de anomalia gravitacional que, como se fosse uma lente, ele curva o espaço-tempo e você vê muito além. O telescópio tem sua capacidade, mas nessa anomalia gravitacional você consegue ver muito além da capacidade do telescópio. Aí descobriu que tinha buraco negro. Faz pouco tempo que o buraco negro foi descoberto, comprovado. Mas era só uma teoria. Somente uma teoria. Século passado, o buraco negro era em todo lugar, mas ninguém nunca tinha visto. Mas parece nesse século. Foi observado pela primeira vez, se eu não me engano, foi no ano passado. E aí? Teoria, se comprovou. Então, a crença verdadeira no Espiritismo de que a vida existe, de que somos imortais, que a vida continua além do túmulo, dinâmica e determinada a sua felicidade e infelicidade pela forma que nós pensamos, porque o que pensamos é o que existimos. Se você existe como uma pessoa pessimista, você só pensa no pessimismo. Se você quiser ser feliz, pense como uma pessoa feliz. Penso, logo existo. Disse Descartes, René Descartes. Mas trazendo para o lado moral, comece a pensar positivamente. Para de se lamentar, de se queixar. Se você começar a se queixar muito, você vai pensar, vai virar um cara chato. Ninguém aguenta tanta queixa. Nem você mesmo. Você não se aguenta de tanta queixa e você enferma mentalmente. Porque isso não encontra solução. Bata, disse Jesus. Por que não bata? Bata, meu filho. E as portas vão se abrir. Agora você fica sentado, se lamentando, reclamando. Tanta coisa boa na vida que você recebe, mas você só bate na porta errada. Na porta da lamentação, da tristeza. E as coisas lindas que existem na sua vida? Ah, perdi um ente querido. Sim, mas quantos entes queridos você tem? Só um. Tá? É melhor você melhorar. O seu amor está muito egoísta. Então, aproveitemos as coisas boas da vida também, não só as lamentações e as tristezas. Mas isso é um impulso que ainda devemos domar. Busque e você vai achar. Não como a minha vizinha lá de Recife, né? Buscar coisas que não podem ser alcançadas. Senão você vai conversar com o gato, cachorro, que não é algo muito racional, né? Mas buscar as coisas que podem ser buscadas. E as que não podem ser alcançadas, resignar. E reconhecer que não pode ser alcançado. Mas só existe isso para ser alcançado? Não existem outras coisas também que podem ser alcançadas? Sim, pode. Por que não? Talvez essa que você acredita que pode alcançar seja um trampolim para aquela que você acredita inalcançável. Bata e vai se abrir as portas. Busque e você vai achar. Mas busque primeiro o reino de Deus e sua justiça. Façam isso, porque somos espíritos. Quando Jesus disse isso, preocupem-se mais com o espírito. A matéria é importante, mas primordialmente o espírito está em primeiro lugar, que a matéria se acaba, o espírito vive. Eu venci o mundo, disse Jesus. Eu venci o mundo. Buscar o reino de Deus não está fora de nós, porque o reino de Deus está dentro de nós. Autoconhecimento. Mas autoconhecimento legítimo, e não essas teorias aí. Se reconhecer em você as suas faculdades positivas e negativas e utilizar os potenciais positivos para domar as faculdades negativas. Aí, como Santo Agostinho nos diz, não desdenhe da ajuda de Deus e dos espíritos protetores na busca do seu autoconhecimento. Senão vai dar tudo errado. Sem Deus, não somos nada. Mas como nada não existe, graças a Deus,
sejamos algo nessa vida, algo mais útil, mais além do óbvio dessa vida. E a nossa missão aqui na Terra é única e simples. A nossa única missão, genérica, geral, é fazermos o bem. Na família, na ciência, na religião, em qualquer área do trabalho, façamos o bem. Que Deus nos ilumine, nos abençoe, hoje, amanhã e sempre.